O arco de Ulisses. Ao nascer da aurora, Ulisses apanhou as lãs de ovelha em que dormira e colocou-as em cima de uma cadeira na sala. Para fora de casa levou a pele de boi e colocou-a no chão. Levantou as mãos para Zeus. Zeus, Pai, se é por sua vontade que cheguei à minha pátria, depois de tantos maus tratos, que eu receba 2 sinais, um humano e outro divino. Assim rezou. Zeus ouviu-o, pois seu pensamento abrange tudo. Trovejou do resplandecente Olimpo, apesar de não haver nuvens. Ulisses regozijou-se por ter recebido logo o sinal divino. E perto da casa foi uma moleira a dar o sinal humano, do lugar onde estavam os moinhos. Nesses moinhos trabalhavam ao todo 12 servas, que moíam a cevada e o trigo. As outras dormiam. Já tinham moído o que lhes competia. Só esta não parara ainda porque de todas era a mais fraca. Parou de moer e disse as palavras que para Ulisses foram presságio favorável. Zeus, Pai, que é soberano dos homens e dos deuses, trovejou bem alto lá do céu cheio de astros. No entanto não há nuvens. Mostra a alguém um prodígio. Concede também a esta desgraçada que se cumpra o que disser. Que seja este o último dia em que os pretendentes se alegram com seus banquetes na casa de Ulisses. Esses que deram cabo de meus membros com dores que fazem mal ao coração, enquanto vou moendo farinha. Que seja esta a última vez que participam de um banquete. Assim falou, e Ulisses alegrou-se com o presságio e de novo com o trovão de Zeus. Foi então que saíram as outras servas do palácio. Todas juntas avivaram na lareira o fogo que nunca esmorecia. Disse-lhes Euricleia: despachem-se todas, umas para varrer e salpicar a casa, outras para atirar sobre os tronos tapetes de púrpura. Outras limpem as mesas com esponjas e lavem as taças para misturar o vinho e as taças de asa dupla. Outras vão agora à fonte buscar água, e que a tragam o mais depressa possível, pois os pretendentes não se manterão longe da casa e chegarão cedo. Hoje é uma festa para todos. Assim falou, e elas obedeceram às palavras ouvidas. 20 delas foram à fonte, e outras ocuparam-se com o trabalho da casa. Em seguida, entraram os servos dos pretendentes, que logo se puseram a rachar lenha. Nesse meio tempo, as mulheres voltaram da fonte. Depois delas veio o porqueiro, trazendo 3 porcos, os melhores de toda a vara. Deixou-os pastando no belo recinto do pátio e dirigiu-se a Ulisses com palavras doces. Estrangeiro, os pretendentes já olham você com melhores olhos ou ainda o desconsideram como antes? Continuam sem medida alguma da vergonha. Aproximou-se em seguida Melântio, trazendo as melhores cabras de todos os rebanhos para o jantar dos pretendentes. Com ele vinham 2 pastores. Amarrou as cabras debaixo do pórtico e dirigiu-se a Ulisses, com palavras insultuosas. Estrangeiro, ainda aqui está, estorvando dentro de casa, pedindo esmolas. Não quer sair daqui para fora? Já estou vendo que não nos despediremos, você e eu, sem uns bons murros. Assim falou, mas Ulisses não lhe deu resposta. Abanou a cabeça com pensamentos terríveis no fundo do coração. Depois desses, chegou um terceiro, Filécio. Era boieiro, e trazia uma vitela e outros animais, que barqueiros tinham transportado do continente. Amarrou os animais debaixo do pórtico e aproximou-se do porqueiro com estas palavras: Quem é este estrangeiro, ó Eumeu? Qual é sua pátria? Vítima do destino, mas os deuses dão a tristeza àqueles que muito vagueiam. Assim dizendo, aproximou-se de Ulisses e deu-lhe a mão, e falando, dirigiu-lhe estas palavras: Estrangeiro, que no futuro a felicidade venha a seu encontro, apesar de agora muito sofrer. Mas assim que o vi, lembrei-me logo de Ulisses, pois também ele deve estar vestido com farrapos, vagabundo entre os homens, se é que vive e contempla a luz do sol. Mas se morreu e está já na mansão de Hades, ai de ti, ó Ulisses, que me mandou tomar conta dos bois, ainda rapaz na terra de Ítaca, pois agora são estranhos que me mandam trazer o gado para eles comerem. Não ligam para o jovem príncipe no palácio, nem tremem diante da ira dos deuses.
querem é dividir entre eles os bens do rei há muito ausente. Respondendo-lhe, assim falou Ulisses. Boieiro, pode acreditar que Ulisses chegará. Ainda verá com seus olhos, se quiser, a chacina dos pretendentes, que agora neste palácio posam de senhores. Que tal palavra, ó estrangeiro, possa Zeus cumprir. Você conheceria minha força no combate contra os injustos. E o meu também rezou a todos os deuses, pedindo que Ulisses regressasse para o palácio. O último banquete dos pretendentes começou com o sacrifício de ovelhas, cabras, porcos e uma vitela da manada. Assaram e distribuíram as vísceras e nas taças misturaram o vinho. Foi o porqueiro que ofereceu as taças, e o pão foi distribuído por Filécio em belos cestos. O copeiro era Melântio. Telêmaco, pensando no que estava por vir, sentou Ulisses na sala, perto da soleira de pedra, e pôs-lhe um banco velho e uma mesa pequena. Deu-lhe uma dose de vísceras, e depois verteu vinho numa taça, dizendo estas palavras. Sente-se aí para beber seu vinho. Eu mesmo afastarei de você os insultos e os murros de todos os pretendentes. Pois isto aqui não é uma casa pública, é o palácio de Ulisses. De imediato respondeu Antino. Embora desagradável, aceitemos o discurso de Telêmaco. Na verdade, é com ameaças que nos fala, mas isso porque Zeus não permitiu que o calássemos, e ele fala com voz bem penetrante. Assim falou Antino, mas Telêmaco não ligou para suas palavras. Ora, havia entre os pretendentes um homem sem lei alguma. Seu nome era Quitésipo, e tinha morada em Same. Confiante em sua fabulosa riqueza, fazia a corte a Penélope, sempre arrogante e convencido. Foi ele que agora tomou a palavra no meio dos pretendentes. Ouçam, ó pretendentes, aquilo que vou dizer. O estrangeiro recebeu há muito sua dose, justa, a que lhe competia, pois não fica bem privar do que merecem os convidados de Telêmaco que aqui chegam. Não, também eu darei ao estrangeiro um presente hospitaleiro. Assim falando, atirou com força o casco de um boi que tirara do cesto ali perto. Não acertou em Ulisses, que evitou o arremesso inclinando a cabeça com um sorriso sardônico e amargo. O casco de boi acertou na parede. Telêmaco repreendeu então Quitésipo com estas palavras. Quitésipo, que coisa para você tão proveitosa! Nem sequer acertou no estrangeiro, pois ele próprio evitou o arremesso. De outro modo eu o teria trespassado com minha espada, e seu pai teria de tratar de seu funeral em vez de seu casamento. Que ninguém nesta casa ouse comportamentos vergonhosos, pois agora vejo e percebo todas as coisas, tanto as boas como as más. Antes não passava de uma criança. Aguentei ver tudo isto, o sacrifício de ovelhas, o consumo de vinho e de pão. É difícil um rapaz só resistir a tantos homens mais velhos. Agora digo-lhes o seguinte: se é o desejo de vocês assassinar-me, até isto eu preferiria. Seria melhor para mim morrer do que assistir constantemente a todos esses ultrajes. Assim falou, e todos os outros ficaram em silêncio. Tardiamente tomou a palavra Agelau, filho de Damastor. Amigos, contra um homem que diz coisas justas, ninguém deveria encolerizar-se com palavras agressivas. Não mostremos mais violência ao estrangeiro. Ditas essas palavras, Atena provocou entre os pretendentes um riso incontrolável e demente. Para quem olhava de fora, terrível foi a visão, pois não era com as próprias bocas que riam, mas com outras, e a carne que comiam estava alagada de sangue, e de lágrimas se encheram seus olhos. E em seu íntimo, enquanto riam sem conseguir parar, chorava seu coração. Logo levantou sua voz Teoclímeno. Ah, desgraçados! A noite encobre a cabeça e o rosto de vocês. Ardem os gritos de dor. Cheias de lágrimas estão suas faces, e manchadas de sangue as paredes e o teto. O adro está repleto de fantasmas, repleto está o pátio. Para a escuridão se precipitam, e o sol desapareceu do céu. Tudo cobre a bruma do mal. Assim falou, e todos riram dele, muito animados. Entre eles falou Eurímaco.
Desvairado é este hóspede que chegou há pouco de fora. Depressa, ó rapazes, vamos levá-lo para fora de casa, já que ele pensa que é noite aqui dentro. Eurímaco, disse Teoclímeno, não me dê guias para meu caminho, tenho olhos, ouvidos e bons pés. Será com eles que irei para fora desta casa, pois antevejo a desgraça que vem a seu encontro. Dela não escapará nenhum de vocês, pretendentes, que no palácio de Ulisses praticam tais violências na arrogância da loucura. Assim dizendo, saiu da sala de banquetes. E os pretendentes olhavam uns para os outros e tentavam provocar Telêmaco, zombando daquele que convidara. Assim lhe dizia um deles: Telêmaco, ninguém tem mais azar com os hóspedes que você, pois tem aqui esse mendigo imundo e nojento, sempre querendo vinho e comida, que não sabe fazer nada, nem na guerra nem na paz. É somente um fardo para a terra. E o outro levantou-se e começou a proferir profecias. Não faça antes como dizemos, será mais proveitoso. Vamos atirar os estrangeiros para uma nau com muitos remos e mandá-los para a Sicília, como escravos, por um bom preço. Assim falavam os pretendentes, mas Telêmaco não ligou para o que diziam, sempre com os olhos no pai à espera do momento. Também Penélope, que ali estava sentada, fiando lã, ouviu em silêncio todas as palavras proferidas. Na verdade, os pretendentes tinham preparado o banquete com gargalhadas, uma refeição farta, pois tinham sacrificado muitos animais. Mas nenhuma refeição podia ser mais horrível do que aquela que uma deusa e um homem estavam prestes a oferecer-lhes. Mas tinham sido os pretendentes a planejar primeiro atos repugnantes. Agora viria a vingança. Foi então que Atena lançou esta ideia no espírito de Penélope, pôr diante dos pretendentes o arco de Ulisses. Subiu a alta escada até seus aposentos e de lá tirou com mão firme uma chave bem recurva e feita de bronze, cuja alça era de marfim. Em seguida, foi com as servas até a câmara de tesouros, a que ficava mais longe. Era lá que jaziam os melhores tesouros, bronze, ouro e ferro, e era lá que estava o famoso arco de Ulisses, que ele nunca levara para fora de casa por causa da estima que tinha pela memória do amigo que o oferecera a ele, e por isso não tinha sido levado para Troia com medo de que lá se perdesse. Penélope chegou à porta da câmara de tesouros e introduziu a chave. A porta, ao abrir, mugiu como um touro. A rainha dirigiu-se logo à plataforma elevada, onde estavam as arcas em que se guardava a roupa perfumada. Estendendo a mão, tirou o arco do prego do qual pendia, junto com o estojo resplandecente que o continha. Depois se sentou com o estojo em cima dos joelhos. Chorou muito e alto, mas após ter se saciado com um pranto de muitas lágrimas, voltou à sala de banquetes para o meio dos pretendentes, segurando na mão o arco e o coldre, que continham muitas setas, dadoras da morte. Logo falou Penélope aos pretendentes: Ouçam-me, ó pretendentes, que escolheram esta casa para nela comerem e beberem sem nunca cessar. Nem desculpa alguma foram vocês capazes de expressar. Mas agora tudo isso chegou ao fim. Hoje tudo se resolverá. Aqui está o prêmio em sua frente. Eu própria. O concurso que estabeleço é este. Quem com mais facilidade armar o arco e fizer passar a seta pelo meio dos 12 machados, como fazia meu marido, a esse eu seguirei. Com ele deixarei esta casa de minha vida de casada. Uma casa que sempre recordarei, penso, até em sonho. Assim falou, e pediu a Eumeu que pusesse o arco diante dos pretendentes. Com lágrimas nos olhos, Eumeu pegou o arco e colocou-o na frente dos pretendentes. E chorou também o boieiro ao ver o arco do soberano. Porém Antino repreendeu-os. Seus rústicos palermas, parem já de chorar. Querem agitar o coração da rainha? Não tem ela sofrimento que chegue após ter perdido o esposo amado? Sentem-se aí em silêncio ou vão lá para fora chorar, e deixem aqui o arco, esse desafio tremendo para os pretendentes, pois não penso que facilmente esse arco se deixe armar. É que nunca houve entre os homens de Ítaca alguém com as qualidades de Ulisses. Eu próprio o vi, guardo essa recordação embora fosse criança. Assim falou,
mas tinha a esperança de poder armar o arco e fazer passar a seta através dos machados. Porém, seria ele o primeiro a provar em sua própria carne o gosto de uma seta disparada das mãos de Ulisses. Entre eles falou então Telêmaco. Prodígio! Nem acredito no que estou ouvindo. Afirma minha querida mãe que seguirá outro homem e deixará esta casa. Mas eu rio e sinto alegria em minha mente, desvairada. Agora, ó pretendentes, uma vez que se mostrou esse prêmio, ninguém poderá abster-se de armar o arco para que vejamos como as coisas são. Aliás, eu próprio também tenho a intenção de experimentar o arco. Se eu for capaz de armá-lo e de fazer passar a seta através dos machados, não me incomodará que minha mãe abandone esta casa, partindo com outro, visto que eu aqui ficarei em condição de já ser capaz de alcançar os feitos gloriosos de meu pai. Assim dizendo, levantou-se e tirou a capa purpúrea. Dos ombros tirou a espada. Primeiro colocou de pé os machados, cavando uma vala comprida para eles, todos, endireitando-a com um fio. Depois calcou a terra em volta dos machados, e o espanto dominou quem o observava, porque ele agia com tanto método, ele que nunca vira colocar os machados. Depois foi até a soleira e aí experimentou o arco. 3 vezes o fez vibrar em sua ânsia de armá-lo. 3 vezes desistiu do esforço, embora tivesse a esperança de esticar a corda e conseguir disparar uma seta através do ferro. Por fim teria conseguido isso, tentando uma 4ª vez, mas com um aceno lhe indicou Ulisses que desistisse, apesar de sua ânsia, e Telêmaco disse a todos: Ah, pobre de mim! Se calhar sou ainda demasiado novo, mas experimentem agora vocês o arco e continuemos o concurso. Assim dizendo, pôs o arco no chão, encostando-o contra a porta dupla. Aí colocou também a seta veloz e de novo foi sentar-se no assento do qual se levantara. Entre eles falou então Antino. Levantem-se todos por ordem, da esquerda para a direita, ó amigos, começando pelo lugar onde o copeiro serve o vinho. Assim falou Antino e a todos agradaram suas palavras. O primeiro a levantar foi Liódes, filho de Ênopes, que desempenhava a função de vidente. Costumava sentar-se ao lado da taça para misturar o vinho, na parte mais interior da sala. Só a ele repugnavam os excessos, por causa dos quais censurava todos os pretendentes. Foi ele o primeiro a pegar o arco e a seta veloz. Ficou em pé na soleira e de lá experimentou o arco, mas não conseguiu armá-lo, pois antes que o conseguisse se cansaram as mãos delicadas. E assim disse aos outros: Meus amigos, não serei eu que armarei este arco, que outro o tome. Neste momento todos acalentaram no espírito a esperança de casar com Penélope, a esposa de Ulisses. Mas depois de ter experimentado o arco, minha opinião é que Penélope deveria desposar quem mais presentes oferecer por ela. Ninguém vai armar este arco, muito menos disparar a seta através dos machados. Assim dizendo, pôs o arco no chão e de novo foi sentar-se no assento do qual levantara. Mas Antino repreendeu-o, tratando-o pelo nome. Liódes, que palavras foram essas, infames, covardes? Enfureço-me de ouvi-las. Só diz isso porque você mesmo não conseguiu armá-lo. Pois digo-lhe que sua excelentíssima mãe não gerou um filho com força para armar arcos e disparar setas, mas outros entre os pretendentes o conseguirão. Assim dizendo, Antino chamou o servo Melântio. Venha cá, ó Melântio. Acenda o fogo na sala e ponha perto uma cadeira grande. Traga lá de dentro uma grande rodela de sebo, para que possamos aquecer o arco e besuntá-lo com gordura. Depois experimentaremos o arco para continuar o concurso. Assim falou, e logo Melântio avivou o fogo que nunca esmorecia. Lá de dentro, trouxe uma grande rodela de sebo, com que os pretendentes aqueceram e experimentaram o arco. Mas não eram capazes de armá-lo, pois lhes faltava em muito a força precisa. Antino continuava tentando, e também Eurímaco, príncipe dos pretendentes, e de longe o melhor deles todos. Nesse momento saíram juntos da sala o boieiro e o porqueiro, e atrás deles, através da casa, foi o próprio Ulisses. Quando já estavam fora dos portões e do pátio,
Ulisses lhes falou com palavras doces como mel. Ó boieiro, e você, porqueiro, digam-me, se Ulisses para cá voltasse, vocês combatiam do lado dele ou do lado dos pretendentes? Digam a verdade. Respondendo-lhe, assim falou o boieiro. Ó Zeus, pai, que Ulisses aqui chegue, que o traga já um deus. Então ele ficaria sabendo com que ânimo o defenderia. Do mesmo modo, Eumeu pediu a todos os deuses que Ulisses regressasse para sua casa. E quando Ulisses reconheceu a lealdade dos dois, logo lhes respondeu dizendo estas palavras: Aqui estou. Sou eu mesmo que estou em casa, tendo chegado à pátria depois de muito sofrer e após 20 anos de ausência. E reconheço que só para vocês, de todos os meus servos, regresso como pessoa querida. De nenhum outro ouvi que rezasse por meu regresso, para que eu voltasse para casa. Mas a vocês dois direi a verdade, tal como ela será. Se o Deus me permitir subjugar os arrogantes pretendentes, eu darei a cada um de vocês uma esposa, assim como propriedades e uma casa, construída perto da minha, e a partir de então serão para mim irmãos e companheiros de Telêmaco. E agora vou mostrar-lhes um sinal claro e reconhecível, a cicatriz da ferida que outrora me deixou um javali. Assim dizendo, afastou os farrapos da grande cicatriz. E depois de eles a terem visto e sentido, abraçaram-no chorando, beijando-lhe a cabeça e os ombros enquanto o abraçavam. De igual modo, Ulisses beijou a cabeça e as mãos deles. E o sol teria se posto sem que tivessem parado de chorar, se Ulisses não os tivesse afastado, com estas palavras: Parem agora de chorar e de se lamentar, pois alguém pode sair do palácio e perceber, e depois divulgar lá dentro. Agora entremos de novo, mas não todos juntos. Primeiro eu, depois vocês. E este será o sinal. Os pretendentes não permitirão que me sejam dados o arco e o coldre. Mas você, Eumeu, quando levar o arco através da sala, ponham em minhas mãos e diga às mulheres para se fecharem em seus aposentos, trancando as portas. E se alguma delas ouvir gritos ou berros dos homens, apanhados na nossa rede, que não venham para cá, mas fiquem onde estão em seus trabalhos. E a você, Filécio, ordeno que ponha a tranca nos portões do pátio e prenda bem os ferrolhos com cordas. Assim dizendo, voltou a entrar no palácio e sentou-se de novo no assento do qual tinha levantado, e entraram depois os dois servos. Estava Eurímaco segurando nas mãos o arco, aquecendo-o de um lado e de outro perto do fogo. Mas nem assim foi capaz de armá-lo, e, decepcionado, dirigiu a todos estas palavras: Ah, como me entristeço! Não só por mim, mas por todos. Não é tanto pelo casamento que choro, embora isso me afete. Há muitas outras mulheres na Grécia, tanto na própria Ítaca como nas demais cidades. É antes por ficarmos tão aquém de Ulisses, no que diz respeito à força, pois não conseguimos armar o arco. É uma censura de que ouvirão falar os vindouros. Não será bem assim, disse Antino. Você mesmo sabe disso. Minha proposta é esta. Vamos interromper hoje o concurso. Amanhã voltaremos a ele, depois de termos oferecido um sacrifício a Apolo, deus arqueiro. Certamente um de nós conseguirá armar o arco. Assim falou Antino, e aos outros agradaram suas palavras. Mas falou-lhes então Ulisses com intuito ardiloso. Ouçam-me, ó pretendentes da prestigiosa rainha. Para Eurímaco, sobretudo, e para Antino, eu dirijo esta prece. Deem-me agora o arco polido, para que entre vocês eu demonstre a força de minhas mãos e para vermos se ainda tenho a força que tinha antes nos membros, ou se as errâncias e a falta de alimentação a destruíram. Assim falou, e todos ficaram extremamente zangados, receosos de que ele armasse o arco. Repreendeu-o Antino. Ah, estrangeiro miserável, não tem juízo. Nem um pouco. Não lhe basta comer aqui em sossego com nobres senhores? E além disso ouve nossas conversas. Não há nem outro mendigo que tenha licença para nos ouvir. Perdeu a cabeça? É o vinho que o atinge? Se continua com esses comportamentos, não encontrará nenhuma boa vontade em nossa terra, mas imediatamente vamos colocá-lo numa nau e mandá-lo para o rei Équeto, mutilador de todos os homens. Dele nunca escapará com vida.
Portanto, fique aí sossegado e beba seu vinho calado. Não queira competir com homens mais nobres. Mas Penélope, muito indignada, levantou a voz para Antino. Vocês não pensam, de certo, que, se o estrangeiro fosse capaz de armar o arco de Ulisses, ele me levaria para sua casa e fizesse de mim sua mulher? Nem ele próprio terá tal esperança no coração. Respondeu-lhe Eurímaco. Claro que não pensamos que o homem a leve para sua casa. Isso seria uma vergonha e um insulto. Mas temos receio do que se poderá depois dizer em Ítaca, que um velho mendigo conseguiu armar o arco, enquanto nós, para isso, não tivemos força. Está em causa nossa reputação. Não há boa reputação possível, disse Penélope, para quem trata a casa de outro com desrespeito e lhe devora os bens. Quanto ao estrangeiro, declarou-me ser filho de um pai de nobre linhagem. Deem-lhe o arco bem polido para que observemos. O prêmio para ele será este. Se ele armar o arco e se Apolo lhe conceder essa honra, eu lhe darei como roupa uma capa e uma túnica, para ele não andar por aí nessa figura, vestido com farrapos. E farei o possível para providenciar o transporte para onde ele quiser. Pressentindo que o momento estava perto, e para fazer com que a mãe saísse da sala, para não assistir à matança, disse então Telêmaco: Minha mãe, quanto a esse arco, não há ninguém com mais direito que eu de dá-lo ou negá-lo a quem eu quiser. Nenhum desses homens me forçará contra minha vontade, nem se eu quiser oferecer o arco ao mendigo para levá-lo com ele. Agora volte para seus aposentos. Isso do arco só diz respeito a homens. Não queremos mulheres aqui na sala. Penélope, espantada, levantou-se e saiu da grande sala de banquetes. Voltou para seus aposentos, onde Atena lhe derramou sobre as pálpebras um sono suave, do qual só acordaria quando tudo estivesse resolvido. Nesse meio tempo, o porqueiro tinha pegado no arco, entre os pretendentes, e rompeu logo um grande alarido, e assim dizia um deles: Para onde leva o arco, ó porqueiro nojento? Enlouqueceu? Em breve, sozinho no meio dos porcos, longe dos homens, os rápidos cães vão devorá-lo, cães que você criou, se Apolo e os outros deuses imortais forem favoráveis a nós. Assim falavam, e o porqueiro, que levava o arco, largou-o receoso, porque muitos berravam na sala de banquetes. Mas Telêmaco, do outro lado, gritou com voz ameaçadora: Eumeu, leve o arco em frente, ou depressa se arrependerá de dar ouvidos a todos. Veja lá se, embora mais novo, eu não o expulso da terra a pedradas. Sou mais forte. Quem me dera ser assim mais forte de mãos que todos os pretendentes que estão aqui no palácio. Então os expulsaria desta casa, de modo bem odioso. Assim falou, e todos os pretendentes riram divertidos e abandonaram a cólera amarga que sentiam contra Telêmaco. E o porqueiro levou o arco através da sala e, chegando perto de Ulisses, o colocou em suas mãos. Depois saiu apressado para falar com a ama Euricleia, a quem disse: Telêmaco manda que você tranque as portas da sala de banquetes, e se vocês ouvirem gritos ou berros dos homens apanhados em nossa rede, não venham para cá, mas que fiquem onde estão em seus trabalhos. Assim falou, e ela obedeceu-lhe em silêncio. E Filécio, por sua vez, correu para fora do palácio e trancou os portões do pátio de altas muralhas. Estava ali no adro a amarra pertencente a uma nau. Com ela fechou os portões e voltou para dentro. Voltou a assentar na cadeira de que havia pouco se levantara, olhando para Ulisses. Este já estava manejando o arco, dando-lhe voltas, examinando cada coisa, com medo de que o caruncho o tivesse carcomido em sua ausência. E assim dizia um dos pretendentes, olhando para o vizinho: O homem deve ser conhecedor ou mercador de arcos, ou então quer fazer um igual, e por isso o observa tanto. Que vagabundo mais experiente em coisas danadas! E o outro dos jovens arrogantes assim dizia: Oxalá ele obtenha vantagem ao se revelar capaz de armar aquele arco. Assim falavam os pretendentes, mas Ulisses, após ter levantado e examinado o grande arco, como um homem conhecedor da lira e do canto, facilmente estica uma corda a partir de uma cravelha nova, unindo bem a tripa torcida de ovelha de um lado e de outro. Assim, sem nenhum esforço, Ulisses armou o grande arco.
pegando-o com a mão direita, experimentou a corda, que logo cantou com belo som, semelhante a uma andorinha. Os pretendentes, por sua vez, estavam muito preocupados, e todos mudaram de cor. Zeus trovejou do alto, enviando seu sinal, e, em seguida, Ulisses pegou uma seta veloz que estava ali perto, em cima da mesa, pois as outras estavam todas no coldre. Colocando a seta no meio do arco, puxou a corda e o entalhe, e da cadeira na qual estava sentado, disparou a seta com pontaria certeira, e não errou nenhum dos orifícios dos machados, do primeiro ao último. A seta atravessou pelo meio de todos. E assim disse a Telêmaco: Telêmaco, o estrangeiro que está sentado em seu palácio não lhe traz vergonha. Não errei o alvo, nem me esforcei muito para armar o arco. Minha força não foi quebrantada, ao contrário do que disseram os pretendentes para me insultar. Mas agora é o momento de lhes prepararmos uma refeição, enquanto ainda há luz. Depois disso, o divertimento será com o canto e com a lira, os melhores companheiros do banquete. Assim falou, e com as sobrancelhas fez um sinal. Telêmaco agarrou a espada e pegou a lança. Depois se postou ao lado do trono do pai, armado com o bronze faiscante.